Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e na expectativa aí, teremos ou não, né, a retomada do Campeonato Gaúcho com o Grenal e os demais clássicos aí do Gauchão na próxima semana, na próxima quarta-feira. Amanhã teremos aí a posição do prefeito Nelson Marquesan Júnior em relação a essa possibilidade de termos ou não termos o retorno do Campeonato Gaúcho. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face. Inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, interagindo, né? Também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem para que mais pessoas, ainda quem não conheceu, que conheça, né? Vá conhecendo a RDC TV, que completou recentemente aí apenas 2 anos no ar, uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal. Agora já também a gente possa falar das coisas do campo e não só do extracampo, em função dessa situação toda que vivemos, essa pandemia, o Covid-19. Nossos Dois Toques para a CIMA, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, 67 anos completado aí recentemente, que tem à frente o nosso querido amigo diretor-presidente Cláudio Beer. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, são 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje, recebendo Jefferson Fusternal. Eu brigo muito com o Brito, é Fisternal ou Fusternal? Fisternal. Ah, então ele está certo. Então ele está certo. Jefferson, que é o homem das revendas da Kia Sun Motors, o gestor de esportes Edu Pesce, grande Edu Pesce, e Flávio Ordoc, conselheiro do Inter, e também assessor da presidência, e o Internacional também aí, né, que será o palco, ou não será o palco do Grenal da próxima quarta-feira. Amanhã teremos o posicionamento do prefeito em relação a isso. Como é que o Internacional está tratando disso, Flávio? Qual é a expectativa do Internacional em relação a isso? Boa noite, Cadu. Boa noite, Jefferson, Edu. Prazer. Primeira vez que a gente divide a bancada. É verdade. Boa noite ao nosso telespectador. Cadu, com a expectativa, né? O Inter está pronto. O Inter, eu posso te garantir que está preparado. Todos os protocolos rigidamente observados. O Inter hoje tem profissionais de ponta já acostumados a trabalhar em eventos de grande porte e que demandam uma segurança, um aparato e uma montagem de segurança muito grandes, né? A gente tem profissionais que já trabalharam em Copa do Mundo, em Olimpíadas, em outros eventos dos maiores eventos do planeta. E então a gente já vem se preparando há uma semana pelo menos para receber o futebol, para receber o Grenal em grande estilo, porque é muito importante para Porto Alegre, eu tenho certeza, para o estado como um todo, que a gente retome as atividades e que o futebol aí retome o seu papel. E eu acho que eu tenho a expectativa que o prefeito seja sensível ao papel dentro do mercado do que representa o futebol, não só na paixão de todos nós, mas pelo aspecto econômico também, que é muito importante nessa hora que ele seja retomado. É o que eu tenho dito, o protocolo que está sendo tratado, o futebol, já tivemos aí, cada estado tem a sua situação, o Rio de Janeiro já tivemos aí, ontem, né, tivemos aí a final do Campeonato Carioca, o Fla-Flu. E se a gente vai falar da questão de futebol depois, né? Olha, a volta tecnicamente é sofrível, né? Eu acho que aqui também vamos ver como é que os clubes vão voltar, em função dessa situação, essa parada toda, né? O Campeonato Paulista também já tem sua data para recomeçar. O Brasileiro, a CBF também já determinou data. Copa do Brasil, a própria Libertadores também, e a gente está nessa função toda. Os protocolos estão sendo todos cuidados. No teu segmento, na tua área também, né, Jefferson? Os segmentos foram todos
né, tratados de maneira especial, enfim. E aí depois teve uma situação que acabaram, acho que parece que o prefeito, mas foi superado, né? Tinha proibido até as vendas online, né? Tinha o risco de adquirir o Covid pelo risco de Covid pelo telefone e pela internet. Mas já passamos por isso na semana passada. O que a gente entende do próprio fechamento do comércio, das atividades, tu vai fechar para te preparar, para te estruturar e para que as empresas também se estruturem, e eu acho que isto foi feito. As empresas se estruturaram. Quem não se estruturou foi prefeitura, foi governo do estado, nós sabíamos que ia vir o frio igual, tá? E nesse momento eu acho que não dá para parar mais nada. O futebol, na minha concepção, eu não tenho dúvida que tem que voltar, já tinha que ter voltado. A dúvida é se vão ter jogos em Porto Alegre ou não, mas no estado, pelo que eu entendi, já está autorizado. E dentro do nosso segmento, vendas online estão autorizadas, mas o que nós estamos pleiteando ainda é que a gente possa pelo menos mostrar um carro dentro da concessionária. Hoje eu não posso fazer isso. Hoje tu entra na internet, tu liga, nós vamos levar o carro até a tua casa, aí se tu comprar o carro, nós vamos entregar o carro na tua casa. Tu não vem na concessionária nem para retirar o carro. E o nosso pós-vendas funcionando, operando normal. Esse sim, tu pode vir, tu pode sentar na sala de espera, tu pode tomar café, tu entra com o teu carro lá, faz a manutenção. Então é até incoerente. Mas todas as medidas que tinham que ser tomadas de prevenção, nós dentro da concessionária tomamos. E o próprio espaço que a gente tem hoje, que as concessionárias têm, o showroom das concessionárias, ele comporta receber as pessoas. Permitiria, né? Permitiria, comporta, não tem problema nenhum. Muito diferente de um supermercado. No pior horário do supermercado, eu vou estar muito mais vazio e com muito mais espaço sobrando. A retomada do jogo no Beira-Rio, ela tem, obviamente, né, a importância de ser um Grenal, mas ela também invade a questão de transmissão, né, Cadu? É o jogo da TV, né? É o jogo que abriria o Campeonato Gaúcho para o Brasil inteiro ver, né? Então, assim, ele tem um simbolismo nesse momento do futebol muito mais do que... O Grenal é sempre importante, mas ele tem também um peso, desse compromisso. Tudo que os clubes vêm fazendo, tudo que o Internacional e o Grêmio fizeram primeiramente, né, que se apresentaram de forma, em primeiro lugar, com tudo que eles motivaram, todo o protocolo montado pela federação, que foi apresentado, ontem tive acesso ao protocolo como um todo, né, exatamente aquilo que está sendo entregue aos clubes. Então, assim... na outra vez, na outra oportunidade aqui, eu também disse a mesma coisa. Eu tenho N segmentos que hoje estão trabalhando aí, né, e que não tiveram um terço do que o compromisso do futebol teve em relação aos protocolos. Então, realmente se espera que a gente consiga ter a abertura do Campeonato Gaúcho em Porto Alegre na próxima quarta-feira com o Grenal. E o protocolo da dupla Grenal, e vamos botar também o São José, que tem a sua atividade em Porto Alegre, os clubes do interior, estão tendo todo o apoio, inclusive, em relação aos exames aos clubes do interior, exatamente para essa retomada do Campeonato Gaúcho. Mas, e até uma coisa assim meia... como é que eu posso dizer? Até conflitante, na medida que o governador do estado, né, acabou liberando, ou seja, os treinamentos coletivos começaram na segunda-feira. Mas a autonomia é de cada município, é de cada prefeito. Eu entendo que o prefeito queria um pouco de luz nessa situação, porque ele não foi consultado, foi liberado, e aí somente, agora essa semana ele chamou a atenção para que, ou seja, tipo assim, não foi consultado. E aí houve uma reunião ontem, uma reunião técnica, onde ele não participou, foi tratado aí pelos seus técnicos, e aí ele vai se posicionar na próxima sexta-feira. Eu também aí de repente atinge a tua área e outros segmentos, talvez um pouco de contraditório, que havia também uma pressão até do comércio, ou seja, ou vai liberar o futebol e não vai liberar os demais segmentos, né? O comércio não vai. Então, talvez, a leitura que eu estou fazendo, então, talvez o prefeito libere o jogo para a próxima semana e também haja uma flexibilidade em relação ao comércio. Leitura que eu estou fazendo, não sei. É que não tem mais como trancar. E no futebol, pelo que nós temos de conhecimento, tem o plano B. Se não sair o jogo no Beira-Rio, vai sair
Em do Caxias, Sul. provavelmente no Centenário, em Caxias do Sul. E Caxias vai poder jogar futebol. Então, são medidas contraditórias. Vamos pensar que no final de semana, ainda para próxima semana, começa um calor, aí nós vamos ter uma semana inteira de calor, então mais fácil ainda para poder sair para a rua, jogar o futebol e tal. E não vai ter torcida, não tem, está tudo isolado. Tu vai poder participar do jogo? 500 metros de perímetro do Beira-Rio fechado. Dirigente não vai poder chegar Tem uma próximo. limitação de dirigentes, né? Sim. Tu tens Sim, uma tem um número determinado até para pessoas, inclusive até as próprias delegações, né? Não, é assim, As próprias delegações. 31 pessoas nas delegações exatamente. em 2 ônibus. São Dois ônibus, divide 2 ônibus. Para o estádio do jogo, 31 pessoas e para o campo de jogo, 21 pessoas. Essa é a limitação, pode haver aí uma pequena alteração, mas é 31 pessoas ao jogo. E sendo que todos os atletas ou pessoas que pretendam ter envolvimento com qualquer um dos 3 jogos precisam concentrar 48 horas antes do primeiro jogo. Ou seja, lá no Internacional, quem quiser participar do jogo seguinte do Internacional, mesmo que seja fora do Beira-Rio, ele tem que concentrar na segunda-feira anterior junto com a delegação. Ele não pode ter entrada e saída de pessoas na delegação concentrada. O que chama atenção é isso, ou seja, é a segurança, porque, como a gente editou, o futebol foi feita uma bolha em torno do futebol, né? Das equipes aí de Grêmio Internacional. Então, maior segurança que está mostrando isso, eu acho que... Não, Inter e Grêmio como exemplos de protocolo para a CBF, né? Sim. A CBF veio... O Feldman participou do nosso programa aqui do Dois Toques, lá no início, e ele fez referência que a dupla Grenal servia, o protocolo, de exemplo para o mundo, Flávio. Para o mundo. Sim, porque tanto o Inter quanto o Grêmio, mas eu citei em especial o caso da situação do Inter, tem profissionais de nível mundial trabalhando e em condições de dar esse grau e esse nível de segurança, de modo que dificilmente... Estava se criando, na verdade, uma situação quase constrangedora. O Campeonato Brasileiro tem data para começar e a possibilidade... Tem até tabela, inclusive, agora. Tem tabela, tem data, tabela, e a possibilidade dos nossos times, dos nossos clubes terem que jogar em outro estado. Quer dizer, constrangedor. Me parece muito constrangedor. Agora, eu defendo a seguinte tese, ou seja, se o Beira-Rio não tiver condições, com todo esse protocolo, muito menos o interior do estado. Né? Então, se é para acontecer, que aconteça aqui. Que seja aqui. Não e que a pode. técnica seja privilegiada também, né? Não só pela estrutura de estádio, por todos os ingredientes, mas pelo próprio campo, pelas condições, jogo, por né? tudo. E nós tivemos, e Porto Alegre viveu uma Copa do Mundo, nós tivemos a experiência de um isolamento, de uma revista, de coisas que podem ajudar nesse isolamento dos jogadores de futebol. Os jogadores, toda a comissão técnica, ela está toda testada, são, eu acho que medidos diariamente, não sei como é que está funcionando, mas deve ser. 2 testes por semana, né? Então, o Brasil de Pelotas, em menos de 10 dias, já fez 2 testes. Né? E outra, assim, para acrescentar, já que tu está falando, a Federação Gaúcha recrutou aí pessoas para participarem da estrutura, né? Do controle e fiscalização da estrutura de jogo, pessoas que trabalharam na Copa América, certo? São as pessoas que vão trabalhar para fazer o controle, para fazer a fiscalização do atendimento de todas as exigências propostas no protocolo entregue ao governo do estado e que está na mão dos clubes. Então, existe um conjunto de questões, né, Cadu, que realmente precisa ser avaliado de uma forma... Nós não queremos que o futebol seja tratado de forma diferente, mas ele precisa sim ter uma atenção, uma forma de ver a volta do futebol envolvendo tudo que tem no futebol. Né? Vamos combinar, não é só o futebol. Ninguém mais aguenta ficar em casa. Está na hora da gente voltar a trabalhar, nós temos que produzir. Vamos começar a arrecadar tudo. Vamos começar a vender e vamos voltar a trabalhar. Com as devidas precauções. Com as devidas precauções. Que é necessário, né? Quem não precisar sair de casa não sai. Não vai ter torcida. Mas o espetáculo tem que ter. Está na hora. Um dos argumentos é que... eu não sei se você sabe, desculpa eu te interromper. Não, por favor. Mas só para tentar colaborar, na verdade. É que transmitir o Grenal pode fazer que as pessoas se aglomerem em casa. Essa foi a posição do governador. Esse foi um dos argumentos que... Mas até tinha uma certa coerência, Flávio, na medida que se o jogo fosse na quinta-feira
E nem todos têm o pay-per-view. Aí muitos se deslocariam para cá. Cadu, Mas também não penso assim. Mas a partir do momento que o jogo passou para quarta-feira, né, com TV aberta, que todos têm TV aberta, que é na RBS, quem detém os direitos de transmissão do jogo. Não, e a parte disso, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho circulando, hoje eu acabei saindo à tarde, enfim, eu tenho feito home office, via de regra, mas a cidade não me pareceu parada. Eu achei muito movimentado Porto Alegre hoje. Durante o dia, sim. À noite... À noite, ok, mas achei hoje muito movimentado. E principalmente tem que haver consciência, né? Só não é maior, Flávio, só não é maior em função de não ter as aulas. Só por isso. Os colégios têm que ser aula. E nos edifícios ali perto da minha redondeza, o pessoal está se juntando. Os cuidados foram todos, inclusive, não teremos VAR. E o VAR hoje, o VAR é uma realidade dentro do futebol hoje. E não é por questão financeira. Não. Não é por economia. Não. É até por preservação, ou seja, não vai se ter o VAR exatamente em função disso. É difícil. Tomara que volte em grande estilo. Tem que ser, né? O Internacional, inclusive, até tomou a medida de que dividiu o estádio em 3 partes, é isso? Eu acho que são zonas, né, de acesso. São 3 zonas, melhor dizendo. São zonas de acesso com credenciais. E aí tu tem acesso exclusivo àquela zona de acordo com a tua credencial por tempo determinado. Então, se tu tem que, por exemplo, ir lá montar uma câmera, tu entra, monta e sai, tu tem todo um protocolo de tempo, inclusive. O Gerson falou, e até tem se comentado a possibilidade lá da realização no jogo em Caxias, mas aí, ou seja, evidentemente que deve ter tido... O risco não é maior? Pois é, essa é a maior. Eu gosto de ir a Caxias, eu tenho bons amigos em Caxias, mas a sensação que eu tenho é essa, chegar no Centenário. A gente jogou aquele ano inteiro lá em Centenário. Exatamente. E tem um posto de gasolina na frente, quer dizer, é mais fácil de dar aglomeração, eu acho, lá do que aqui. Então joguem aqui no estádio do Aimoré, não tem público, capacidade não é um problema, né? Então vamos jogar em São Leopoldo de novo, as delegações vão até lá. Mas tu pega a estrutura desses estádios, os vestiários desses estádios são inferiores aos vestiários da dupla Grenal. Mas aí tu não usa o vestiário. Tu vai fardado. Não, mas a ideia é essa. Tu vai fardado. A ideia é essa pro jogo da próxima quarta. Sai fardado do hotel. Sim, mas eu estou dizendo, se ele viabilizar, ou seja, em Porto Alegre, né, se tiver a viabilidade... E aí eu vou te dizer que é o troço que a gente tem que pensar. São Leopoldo, se tivesse frio próxima quarta, vamos projetar, se próxima quarta tiver frio como está hoje, e tu deixar o teu jogador parado 15, 20 minutos do intervalo ao relento, eu acho que não se justifica tu não usar o vestiário, que tu vai proteger, inclusive, a pessoa até de uma gripe, né? Até de uma situação de fragilidade da saúde dele. Quer dizer, os protocolos eu acho que é natural que eles ainda sofram ajustes. Claro, não. Porque a gente está, à medida que a gente vai lendo e vai avaliando e vai entendendo o que está acontecendo, surgem uma série de dúvidas. Eu sei que hoje parece que tinha uma reunião exatamente para tirar esse tipo de dúvida, para esclarecer talvez as brechas que ainda eventualmente ocorressem, né, no protocolo. Mas é esse tipo de situação que a gente não pode correr o risco. Pega um dia frio, pega um dia que está 10 graus, na beira do Beira-Rio ou da arena que seja, tu deixar esses atletas 15 minutos esfriando ao relento, tu está expondo eles muito a um risco de uma gripe ou de um outro problema de saúde. O que eu acredito, assim, até nessa linha do prefeito, nessa liberação, é exatamente, se houve uma liberação por parte do governador do estado, e esse protocolo foi todo apresentado ao governador do estado. Todo ele. Né? E o governador do estado, Eduardo Leite, permitiu a volta dos treinamentos exatamente em função desse protocolo. Né? Então a expectativa é que o prefeito também, porque o que foi apresentado ontem, o mesmo protocolo que foi apresentado na semana passada ao governador, foi apresentado ontem, mas o prefeito não estava nessa reunião. Foi feito com os técnicos do prefeito, que estariam passando a ele, e aí, então, ele iria discutir com os seus técnicos para que fosse, então, a posição dele amanhã pela manhã, né, do Ceará, acho que amanhã pela manhã, né? Eu não vi qual é o horário que ele marcou, Cadu, mas a expectativa é grande. Essa incógnita também gera problema, né? Ou seja, em todos os segmentos, ou seja, é uma questão de televisionamento também, e vamos deixar bem claro, não tem todas essas indefinições geram.
Tu receber um protocolo na sexta-feira e tu tem que sair para cumprir na segunda, não te dá tempo hábil nem de montar, mudar a tua estrutura. Tá? Futebol ainda joga na quarta-feira, mas igual, todas essas decisões, elas têm que ser programadas. Tá? O fechamento do mercado público, não tem nada a ver com o mercado público, mas na semana passada, a decisão foi terça-feira de noite e quarta já não podia abrir. Então, tudo que estava lá dentro, que não tem como... Perdeu. Faz doação. Perdeu. Então, como é que uma empresa se estrutura num tempo desses? Tá? E o futebol? Como é que tu vai estruturar até os próprios protocolos? Tu tem que ter gente, tu tem que ter o contrato da pessoa para trabalhar. Bom, tu vai trabalhar onde? Tu vai trabalhar em Porto Alegre ou em Caxias? Ou tu vai trabalhar em... Deslocar essas pessoas. E essa exigência, né, que é o regime de concentração, né, que está sendo proposto, que é a entrada das pessoas envolvidas no jogo 48 horas antes do primeiro jogo e se manter em regime de concentração até depois do último jogo, né, depois do terceiro jogo. Tu imagina tu na segunda-feira, segunda-feira é o dia-chave para o Inter do jogo de quarta. Porque na segunda faz o teste, na terça tem o resultado e na quarta tem o jogo. Concentra e joga. Não, e além de todo o investimento, aqui falando na área do comércio, tu, evidentemente lá quando foi reaberto as exigências que foram feitas, tu teve um investimento no protocolo, né? Todos. Como todos os lojistas, como todo. A gente está falando que os clubes também, o investimento dos clubes que foram feitos em relação a isso. Altíssimos. Ah? Altíssimos, porque são uma série de testes semanais, a gente teve que reforçar, a gente teve que treinar nossos profissionais, contratar uma série de produtos, né, para manutenção e para que todo mundo se sinta seguro. Quer dizer, isso também tem que ser pensado, isso também tem que ser levado em conta. conta. E é engraçado que tu faz todo este investimento, tu muda tudo no momento que tu não tem arrecadação e tu ainda não sabe se tu vai poder operar, se tu vai poder jogar. O Inter teve aquelas câmaras de desinfecção que depois foi vetado, para vocês terem ideia, e aquilo não é barato. Sim, Flávio, agora, hoje a gente vive aí na era da internet e as redes sociais aceitam tudo, né? Os fake news tem para lá e para cá, né? Aí desde ontem tinha rodando fake news aí que, olha, o Internacional, até para uma questão de segurança, né? Os tapumes foram todos tapados, os campos suplementares, ali só entra, ninguém vê, não tem reportagem, não tem jornalista, são as informações e os vídeos são todos feitos pela Inter TV, como o Grêmio também, pela Grêmio TV, né? Aí surgiu a informação que o Inter clandestinamente estava fazendo treinamentos coletivos já há muito tempo atrás. A criatividade às vezes nos surpreende, confesso. Porque é uma situação que me parece assim, com os cuidados que o Inter vem tomando, com a forma que vem se comportando, sendo muitas vezes proativo ao demonstrar que tá atendendo protocolos. Eu acho que a pessoa pode ter se confundido. Eu te confesso que eu não tenho certeza da data, eu vi o vídeo. Mas eu também estava fazendo um exercício de imaginação, vejam vocês. Tá liberado, os atletas tinham um jogo, tinham um contato com a bola. Sim, por isso. É natural que tu faça uma movimentação. Não, e que tu fale. E que se conversem para se aprender. Nem num treinamento físico, né? E chutar à distância, a bola não tinha o contato. Não tinha outro time para fazer frente. Não tem como tu não gritar, não vai gritar, não vai tapar. Hein, Cadu? A resenha tem na brincadeira também. A gente tem no profissional a resenha também, né? Não é só lá no nosso futebolzinho. A gente vê uma série de fatores, assim, ó, se pegar, por exemplo, um clube europeu, ele trabalha com 12 campos, né? E cada um com uma marcação diferente para que os jogadores se localizem de acordo com a zona que está sendo treinado. Eu já assisti poucos treinos, é bem verdade, do atual treinador, mas ele também separa por zonas. Então, às vezes, tu está treinando jogada de saída, vou sair pela esquerda, vou sair pela direita, vamos treinar. E aí os jogadores é natural que conversem, que precisem se encontrar em campo. Sem dúvida. Quer dizer... Flávio, aquela questão da possibilidade que teria aqueles painéis, enfim, e tu estivesse aqui na semana... Tivemos aqui, a possibilidade de ter aquela mensagem através da internet, enfim, com os painéis. O que acontece já no futebol europeu? Acontece no americano, aconteceu na Dinamarca, na Noruega. A Chapecoense usou também, né? A Chapecoense usou, né? A Chapecoense usou. Foi a mesma empresa que testou aqui no Beira-Rio. E está em fase de negociação ainda, Cadu, por incrível que pareça. Eles estão enfrentando, até onde eu soube, alguma resistência nesse momento
detentora dos direitos de transmissão. Parece que a empresa de TV entendeu como uma concorrência e não efetivamente como algo que acrescentasse, né, ao jogo, ao espetáculo jogo. Então a gente ainda está sendo estudado, ainda está tentando. Inter e Grêmio estão juntos porque apresentaram uma série de soluções conjuntas para fazer uma ambientação do estádio bonita, para o jogador se sentir acolhido e para o público de fora ver que não ter aquela sensação de estádio vazio. Mas essas ações, até pelo menos até ontem, onde a gente soube, estavam sendo barradas pela detentora dos direitos, porque enxergava na possibilidade de virtual ou de telões ou painéis como algo que, no entender deles, distrairia o público da televisão. Ou seja, eles acham que tu ia assistir ao jogo e aí tu ia ficar te procurando lá no painel, as pessoas iam se procurar e iam acabar não assistindo o jogo ou não prestando atenção no produto principal, o que me parece um engano. E aí, como eu vinha falando antes, né, esse tipo de painéis eles aconteceram em toda a Europa, eles são modelo dos Estados Unidos, que está usando isso também, que é o principal referência quando a gente fala em show durante o dia, em espetáculo de entretenimento durante as partidas, seja ela no tênis, no futebol. E aí aqui a nossa província está vetando. Por aí. Então, é isso aí. A gente mas vivemos isso aí. Então, bom, vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente volta falando das coisas do campo, né? Afinal, de que maneira aí as equipes vão voltar, em função desse grande tempo em questão de treinamento físico, né? Mas de bola rolando, de coletivo, começamos na segunda-feira, na realidade são 9 dias, né? 9, 10 dias em relação até o reinício aí, se confirmar amanhã, por parte do prefeito Nelson Marquesan. Nosso 2 toques para Casas Pneus, 60 anos de qualidade, lá que você tem para troca dos pneus, né? O seu pneu está ficando careca, desgastado, então você aproveita a promoção permanente que você tem lá, é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará, 1055, e nesse momento, para sua segurança e tranquilidade, também você faça o seu agendamento até a Casas Pneus. 51, código de área 33424245, 33424245, Avenida Ceará, 1055. Nossos 2 toques tem para Visiótica Óculos e Acessórios. Olha, lá você tem tudo em óculos de grau, solar, lentes de contato, todos de marca, de grife, as armações. Está precisando trocar aí a sua armação, sua lente, então é lá na Visiótica. Está aí os contatos, o telefone, Visiótica Óculos e Acessórios. Rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência aos nossos 2 toques. Rio Grande do Sul para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira, 2 toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. Nossos 2 toques para a Baidob, tudo na linha automotiva que você tem lá, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial. Mas não só da sua residência, da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, películas também para carro, para residência, o espetáculo das películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br, pessoal de Porto Alegre. Em Grande Porto Alegre tem 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, para sua segurança e tranquilidade, agende a sua ida até a Baidob pelo telefone agendando 51, o código de área 3337-0333. Nossos 2 toques também para o Grupo Zafari. Olha, preço e qualidade você tem no Grupo Zafari. Falando em qualidade, vocês acreditam que os clubes voltam com qualidade aí, Grêmio Internacional. O clássico já tem aquela motivação natural por ser um clássico, né? Ou seja, os dois, nesse Campeonato Gaúcho, não teremos final, porque o Caxias já tem vaga lá na final, porque ganhou o primeiro turno, né? Vai ficar para a dupla Grenal buscar esse segundo turno e aí chegar à final, a não ser que o Caxias também conquiste o segundo turno, aí não teremos, aí teremos 2 datas a menos do Campeonato Gaúcho. Mas a qualidade eu acho que vai deixar a desejar, né? Eu que sou mais leigo vou começar aqui. Todo ano reclamo que não tem tempo para fazer pré-temporada, tá? Que não dá para preparar fisicamente. Tá? Agora tiveram o tempo que nunca imaginaram na vida. Então,
O que a gente espera? Que tenha qualidade, sim, e ainda mais a gana de voltar a jogar depois de todo esse tempo parado. Então, eu acho que fisicamente... Mas fisicamente, sim, Fisicamente, né? fisicamente teremos aí a dupla Grenal jogando o gauchão num nível extremamente alto em termos de preparação física. E da parte física vem a qualidade, as duas estão aliadas e a parte física ajuda demais. As duas equipes com qualidade nos seus atletas e tudo mais, mas é que realmente... vamos dizer assim, o conjunto, eu acredito que ainda terá a mecânica de jogo, nesse primeiro ainda haverá uma especial. Eu tenho dito, acho que é uma diferença, certo? O Cudê é um técnico que assumiu no início do ano, mudou totalmente a mecânica do Internacional em relação ao que era no passado, a maneira que o Odair posicionava o time dentro de campo. O Renato viu ontem o time do Internacional jogando. Oi? Nós vimos ontem de noite o time do Internacional jogando. Sim, no Fla-Flu. Mas era pela circunstância e pela necessidade, eu sempre disse. Sim. Ou seja, o Odair, quando foi pressionado para a torcida e mudou a equipe, uma capacidade que o Inter não tinha para jogar, foi aquele jogo que ele vinha administrando muito bem naquelas quartas de final com o Flamengo e acabou perdendo, e aquela decisão na Copa do Brasil aqui, contra o Atlético, onde ele mudou totalmente as características do Internacional e aí acabou não dando resultado. O que ele jogou nesse jogo? Bom, perdeu, evidentemente, o que fica é o resultado. Mas em algum momento lá atrás se diria que o Fluminense teria a capacidade de enfrentar o Super Flamengo? Super Flamengo. E o jogo de domingo passado, futebol não tem justiça e injustiça, é o resultado. Olha, mas não merecia. Segundo tempo, principalmente. O Fluminense foi muito melhor que o Flamengo. E ontem também, o cansaço, enfim. E ontem foi uma fatalidade aquele gol, aos 49. Não, eu assisti. Mas a saída de jogo do Fluminense é parecida com o Internacional. Aquele lançamento lá do zagueiro. Era. O Inter mudou. Mecânica de jogo. Mas assim, nesse ponto, Cadu, tem razão. O Internacional, né, o Cudê, por ter mudado a cultura de jogo do Internacional, vinha numa crescente, né, o grupo vinha realmente entendendo, né, vinha compreendendo tudo que vinha acontecendo e vinha numa crescente na competição. Essa parada aí... Embora ele ali foi uma coisa circunstancial, foi uma obrigatoriedade a parada. Mas ele, quando parou, ele disse assim, eu não reclamo dessa parada. Claro, ou seja, mas é que ele acredita imaginou que ia ficar quase 3 meses sem poder botar todo mundo junto. Também. Mas essa é a diferença em relação aí ao Grêmio, porque o Grêmio tem a sua mecânica de jogo já determinada há muito tempo pelo Renato. Eu sou repetitivo, mas é o que o Renato diz. O Grêmio joga o que o Cudê também quer fazer com o Internacional. Ou seja, o Renato sempre diz, eu jogo da mesma maneira em casa e fora. Ou seja, o Grêmio, se sabe a mecânica de jogo, o Grêmio tem um grupo já, embora tenha mudado algumas peças, né? Mas o Internacional não, o Internacional mudou a mecânica de jogo totalmente. Eu ainda também tenho uma expectativa a respeito das 5 mudanças que são autorizadas, né? Sim, isso é uma outra situação. Agora o banco são só 6. E pode trocar 5. Sim, só não pode botar o goleiro. E eu acho que isso vai criar uma dinâmica de jogo a partir do momento em que que os treinadores, principalmente, aprenderem de que maneira lidar. Eu acho que vai ficar aí sim, com o passar do tempo, num futuro muito próximo, eu imagino. Porque eles, me parece que vão poder traçar estratégias muito mais efetivas, muito mais visíveis para nós, telespectadores, porque eles vão poder traçar estratégias para o primeiro tempo jogar de uma forma e jogar de uma outra forma completamente diferente. Ou seja, eu tenho até expectativa e que sejam jogos com mais gols, com mais ofensividade. Tu vai poder mudar meio time, Flávio. Meio time, porque são 6, só nós vamos mudar o goleiro só pela necessidade. E tu imagina a intensidade deste clássico agora, com o preparo dos jogadores, com este tempo todo de preparo e ainda podendo substituir meio time. Exatamente. Eu acho que essa parte sim vai ser. Aí vai, embora eu entenda que hoje futebol é tratado, eu dou, 60% para treinador. Tá? Antigamente o futebol era diferente, ou seja, não que tu não tenha craque hoje, mas era diferente, ou seja, tinha treinador que jogava as camisas para cima, vai lá, faz e ganha o jogo. Né? Hoje não, hoje o futebol é estrategista. Então vai contar muito isso aí vai mudar muito. Não só isso, né? Eu acho que tu como dirigente, né, Flávio, vai mudar tudo, questões salariais, questão de gestão de clube.
essa situação toda após essa pandemia. Acho que de um modo geral, né, Cadu? Acho que Todos os segmentos da sociedade. Todos os segmentos estão demandando dos seus gestores uma adaptação de todas as formas. Chegará o novo normal. É o novo normal. Novo normal. Tu projeta assim na tua área também, Jefferson? Óbvio. Todos nós temos que adaptar uma nova realidade. Mas eu ia brincar. Ô, Flávio, o Internacional, nesse novo normal, contratou hoje um centroavante, uma promessa por 10 milhões. Isto confirma? Eu ia chegar lá e desorientou. É o Yuri Alberto junto ao Santos, né? Parece que... E os 10 milhões está dentro dessa nova realidade, enfim, normalidade? Se chegou aí, acabou no final do dia ocorrendo essa notícia aí através dos sites de São Paulo. Me parece que a gente tem que esperar essa confirmação oficial, né? Isso aí tá. Isso é o discurso do dirigente. O Inter, por praxe, não fala até que as coisas estejam definidas e assinadas, mas dentro desse novo normal, e respondendo a tua pergunta, Jefferson, nada impede de repetir outros modelos que já funcionaram em outros momentos, né? E o Inter sempre teve, nesse sentido, muito bons parceiros, né? Que, de alguma forma, fazem parcerias com o clube e que, portanto, acabam conseguindo, dessa forma, viabilizar bons negócios ou negócios adequados, negócios de ocasião, sem que isso indique ou sem que isso traga algum prejuízo financeiro para os cofres do Inter, que sabidamente precisam de um cuidado muito especial, uma atenção muito especial, que já vem sendo dedicada por essa gestão capitaneada pelo presidente Marcelo. Desde o começo, desde o primeiro ano, a gente vem buscando uma austeridade com a parte financeira do Inter. Esse é um jovem de 19 anos, que ele acabou não acertando a sua renovação com o Santos, até tinha uma possibilidade, inclusive, dele uma nova conversa com o Santos, mas até o próprio empresário já descartou, ele só vai ser anunciado oficialmente, o Flávio não confirma, evidente, mas será anunciado oficialmente, né, a contratação do Yuri, esse jovem, que é o atacante do Santos. Mas o Internacional eu acho que essa é uma realidade novo moderno, ou seja, questões financeiras para grandes jogadores. Não, mas o Internacional, o Cudê trouxe mais de 10 jogadores da base e incorporou ao grupo, né, Flávio? Sim. E eu acho que muito mais do que hoje, obviamente, saber gastar, né? Fundamentalmente também tem que entender que o investimento feito agora ele tem que te dar o retorno. Né? Muitas vezes ele pode parecer num primeiro momento um dispêndio ou um investimento alto, porém, dependendo de como tu vai tratar essa contratação, como tu vai conduzir essa contratação, ela pode representar um ganho. Avalia muito o poder de revenda logo. Então, eu acho que mais do que nunca os clubes têm que... Complicado é quando a gente começa a ver algumas contratações de jogadores que já estão estabelecidos dentro da sua carreira, já estão com o seu nível definido, e que aí existe. Mas aí é gestão, tu é um gestor esportivo, né? O Flávio é um dirigente, o Jefferson é um empresário. Tudo na vida, se não tem gestão, acaba não dando errado. Mas o futebol trata com uma coisa, é a pressão. Né? A pressão. E às vezes tu é obrigado a buscar um jogador, né? Até em função da própria pressão. Nos clubes grandes isso existe muito, mas é que cada vez mais, né, essa pressão precisa estar limitada dentro daquilo que é a realidade e a condição de cada clube. Permite. E fundamentalmente sobre o aspecto de que o que ele vai te representar no futuro. Né? É isso. É jogador que hoje, de certa forma, tu faça um investimento que pareça ser um investimento que está meio fora do normal, né? Não é um novo normal. Né? Mas que tu sabe que ali na frente ele vai te representar. Mas Edu, e todas as grandes conquistas, sempre digo, as grandes conquistas de Grêmio Internacional, é a redundância, mas é a realidade, foram baseados na base. Né? E os grandes jogadores internacionais, sempre Grêmio, que eu sempre vender é fácil. Agora, o repor é que tu com e o Internacional, o Grêmio já vem aí há muito tempo com jogadores com um belo trabalho de base. O Internacional resgatou nessa gestão do Marcelo Medeiros exatamente o desarranjo que foi feito na gestão do Vitório Pífero, em todos os segmentos, todos os sentidos, quando colocou o time na segunda divisão. A base ele deu para o vice da base, o dirigente da base, ele deu pro gerente do banco dele, quer dizer, aí não tem como ligar. Aí depois tu tem que recuperar tudo isso, não é assim da noite pro dia, né, Flávio? Leva mais tempo para recuperar. Não, e é importante a gente, de novo, já bati nessa tecla semana passada aqui, Cadu,
mas o departamento de futebol esse ano, o departamento de futebol do Inter esse ano, abriu a temporada com um orçamento de 50 milhões menor do que o dos outros anos. Então isso também demandou um desafio por parte do atual vice-presidente de futebol, na montagem do elenco, na escolha das peças adequadas para o novo orçamento, um orçamento mais austero, mais realista, para se montar o time e esse trabalho, me parece, aí sim que as contratações foram muito acertadas quando a gente traz uma série de jogadores de uma forma discreta, mas de uma forma bastante eficiente. Futebol, tu erra e acerta nas contratações. Às vezes tu projeta uma contratação, não te responde. Às vezes tu... Já tivemos mil carros. Agora carro tu não tem como errar. Não. Carro tu não erra, né? Se tu compra um carro, tu não vai errar, né? Ainda mais forquinha. Vou te dizer assim, ó, desta forma não, tá? O carro tu não erra, mas carro tu não erra. Dentro da empresa, esta gestão, a gente também erra. Lógico, o importante é tu ter a austeridade o tempo inteiro. E o clube de futebol hoje ele tem que ser tratado como uma empresa, ele não pode só porque tem torcida pensar que ele pode fazer qualquer coisa e que não vai acontecer nada. Então tem efeito sim, visto que todos os clubes que erraram na sua gestão e que esbanjaram, num segundo momento ou caíram para a segunda divisão ou tiveram muito próximos de cair para a segunda divisão. Agora, com carro Kia tu não erra. Isso não é verdade. Tá? Esse não erra. Esse vai bem. Isso é 100% de acerto. E um dos pontos importantes, né, Cadu, para que tu consiga também fazer toda essa gestão do departamento de futebol, quando tu traz um orçamento austero, quando tu faz tudo isso, é fundamental também que tu tenha uma comissão técnica que entenda o momento do clube, que entenda o que o clube está se propondo a fazer. Porque muitas vezes o clube se propõe a fazer mudanças e a comissão técnica da qual está ali presente não tem a mesma leitura. Até porque hoje o futebol é extremamente profissional e pelo volume de dinheiro que hoje, né, passa pelo futebol. Mas falando de dinheiro, a gente lembra, né, de banco. Aí é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco que lhe proporciona diversos produtos e um deles é o Banrisul Saque Digital. E com o Banrisul Digital você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver e com o cartão de crédito virtual você faz compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, a nossa parceria faz a diferença. Nosso dois toques também para a Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção. Nesse momento também pelo protocolo, pelo decreto, apenas uma pessoa pode entrar na loja, mas você tem aí através do Teleentregas, né? Porque lá você tem também, além de material de construção, uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais e condomínios de empresa, um mix total a essas áreas, pronta entrega e direto depósito. Telefones para teleentregas está aí, 51, código de área 36400899 ou pelo WhatsApp 51, código de área 991 800162, o atendimento VIP lá personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos à sua disposição. A rua Alberto Silva, 85, as esquinas junto ali, pertinho da Assis Brasil. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de que encontra tudo que precisa. São mais de 30 anos no mercado, isso diz tudo que é a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Jefferson Fusternal, daqui a São Moço, gestor de esporte do PS, e o conselheiro de gente internacional, Flávio Odoc. Os canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, é só você digitar RDC TV, assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nosso Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos, entre eles a micropigmentação capilar, para você amenizar, acabar com a sua calvície, e outros tantos procedimentos que você confere, principalmente nas redes sociais aí, no Instagram, principalmente, né? @Ciência, Estética e Saúde. Também, nesse momento, é evidente para você ir até a Ciência, Estética e Saúde, os telefones para você fazer o seu agendamento, está aí na tela para você, 51, código de área 4066-1909, pelo WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que também está aí na expectativa de volta
a retomada do Campeonato Gaúcho, São José que está na Série C do Campeonato Brasileiro e também na terceira fase da Copa do Brasil. Algumas mensagens aqui, João Carlos Locke sempre na nossa audiência, foi um grande trabalho lá no São José, excelente programa. O Gamal Fernandes, esse eu pega a bola, leva para casa, esse Edu Vermelhinho. o Juliano Jacobson, Cadu, parabéns pelo programa, pelo trabalho. O Alessandro Barcelos também está na nossa audiência, nosso né? vice-futebol, o vice-futebol internacional. Um abraço para o Alessandro. Um abraço para o Alessandro. E também até convidar ele para participar um dia conosco aqui. Já tivemos o vice-presidente, já tivemos aqui os dois presidentes, Grêmio e Inter, também o vice-presidente, Luiz do Grêmio agora. Vamos resgatar aí o Alessandro para saber essas coisas do futebol. Também quero, além do... quero o Jaime Schmidt, quero mandar um grande abraço. Esse que foi um criador de tantos talentos do futebol, que hoje está de aniversário, está aniversariando também, sempre nos assiste. Então, um grande abraço. Ele que foi o responsável por quantos craques do futebol gaúcho, futebol brasileiro, mundo afora, que passaram pela mão do seu Jaime Schmidt. Tem uma questão também aqui, bom, só em relação ao Grêmio, o Internacional está trazendo esse Yuri, menino de 19 anos, e o Grêmio está negociando, essa é uma promessa da base, mas essa é a questão financeira, né? Ele foi campeão mundial 19 com a seleção sub-17 e o Diego Rosa, 17 anos, 6 milhões de euros, né? Podendo chegar a 10 milhões, ou seja, aí uma questão de produtividade. O Grêmio receberia agora, mas o jogador só iria para o Manchester somente no próximo ano, então ele ficaria. Mas é o jogador da base, mas caindo esse dinheirinho numa caixa, da caixa essa hora, não tem coisa melhor, né? Os clubes são obrigados também. Ele é uma promessa, é um jogador com grande potencial, mas a necessidade desse momento obriga a isso, né? Olha, 10 milhões de euros dá mais de 60 milhões. Dá né? 60 milhões. Mas são 6 milhões de euros agora, na realidade, depois seriam 6 milhões, aí quase um pouco da metade, 32. 36 milhões. Tu que é bom de 36 milhões, é pouquinho. Arredondando a conta. Pelo que eu sei, tá dando 10% do orçamento do ano. Mais ou menos isso. Pagar a folha. De 10 a 12. Não, e Cadu tem um fato importante. Mas os clubes são vendedores. O Rodrigo Caetano, quando participou aqui conosco, foi bem claro. Não, o Internacional hoje é um clube vendedor. Não adianta, mas o Grêmio também. Nós somos formadores. E tem uma outra situação, temos que lembrar os campeonatos. Pela necessidade, né? O Campeonato Brasileiro vai até final de janeiro e fevereiro. Sim, sim. Dezembro e janeiro não existe receita de televisionamento. Não. Vai até 21 de fevereiro, se não me engano. Imagina. A Copa do Brasil... Eu estou um pouco mais ligado na Série B ali, então eu paro de... A Copa do Brasil é na antevéspera do Natal, a final da Copa do Brasil. Teremos jogos antevéspera aí É o calendário europeu. Esse ano se adaptamos ao calendário europeu, né? Então, os clubes precisam fazer caixa para poder suplantar esse período. Será que fizeram a conta do carnaval para fazer o calendário? Quando é que é o carnaval o ano que vem? Não, mas lá... Será que vai ter carnaval? Não, mas o Dória lá, o governador de São Paulo, já disse. Né? Ou seja, se não tiver vacina, não tem festa de Réveillon e não tem carnaval. E é uma realidade, isso é verdade. Aí... Não. Mas estou perguntando aqui, o Gilmar, como é que está essa negociação com a Tanner? O Internacional teve uma negociação, uma rodada de negociação ontem. O presidente Marcelo... Tem também um apoio do presidente Marcelo, que na medida da possibilidade dos clubes mandantes também serem detentores do direito de transmitir os próprios jogos, que eu acho também que pode ser interessante. Mas, a princípio, o Inter tem contratos aí que devem ser cumpridos também com a Rede Globo e com o Sport TV na parte fechada, né? Jefferson, continua aquela promoção que eu tenho dito aqui, não tem como você não sair de carro novo, seminovo, com a tua promoção lá do feirão de seminovos e novos, com um bônus aí que nem sei de quanto vou fazer o meu merchan hoje, então. Sim, hoje é nada melhor do que tu fazer o teu... Toda sexta-feira são 8 veículos em oferta. Nas ofertas de amanhã que nós acertamos hoje, eu tenho bônus de 10 mil, eu tenho bônus de 9 mil, eu tenho bônus de 6 mil. Nas redes sociais da Sam Motors, Instagram, Facebook e o que procurar, ou liga para a concessionária. Telefone nós estamos atendendo, pela internet nós estamos atendendo. O carro que tu escolher, qualquer um desses veículos da oferta, nós levamos na tua residência, faz o test drive, olha, gostou do carro, fizemos toda a negociação na sua casa com segurança ou onde você indicar e depois a gente entrega o carro em casa. Então, toda sexta-feira sempre tem
8 ofertas, o Mega Feirão da Sun Motors, com preços imperdíveis. Então, o que eu tenho dito, mesmo nessa situação aí, ou seja, não tem ou não troca ou não tem carro novo porque não quer, né? Não, e tem algumas coisas bem interessantes hoje pra gente falar. Cara. Só o telefone tu não deu, 3319-6000. 3319-6000, 3382-1600. Tá? E troco na troca também. Qualquer um desses carros na oferta. Tá precisando fazer um dinheirinho agora? Tem essa troca, também? claro. Pô, troca e sai com o dinheiro no bolso. Não, e tu tem hoje operações de financiamento com 30% de entrada e 30% lá no final, vai pagar uma prestação baixinha agora, dá o teu carro, pega um dinheiro, te capitaliza agora, só começa a pagar uma prestação mais alta no ano que vem. Tudo isso dá para fazer, são condições que tem hoje na concessionária. Vou puxar o merchan. Tá aí, os seminovos. Tá. Sim, mas... Então amanhã também confere os seminovos. Tem oferta dos seminovos. Vou dar uma empurradinha nesse merchan aí. Escadinha. Ajuda. Só não pode deixar teu irmão olhar, senão dá briga familiar depois. Não, mas é que ele cuida de uma marca lá. Maravilha. As duas marcas eu revendas. tô olhando. Avenida Ceará 370, Ipiranga 8113. Então, olha aí, ó, cargo de passar para o final de semana. Bom, vai estar, a gente está nisso. Pavor de frio, além dessa situação toda, mas o verão tá, o inverno tá, o final de semana está prometendo temperatura de verão aí, com 29, 30 graus. Com certeza estará na praia, Flávio Ordóñez. Pretendo. Não, dá pra tomar banho. Eu acho que eu vou dar uma fugida. O Gerson também acho que vai dar uma fugida. Vou ver as castanhas que Será que não caíram da vão casa. fechar a entrada do litoral? Qual o risco de fechar Vamos a amanhã entrada do cedo, litoral? quanto antes, para não ter... Maravilha. Sai Tá, cedo Flávio. amanhã, hein? Flávio, tu Sai vai cedo. assistir o Grenal aonde? Tu vai fazer Não, churrasco e junção aonde, Flávio? volto. Onde é que tu vai assistir o Grenal? Comportadinho em casa. Maravilha. Ponto final. Obrigado, Jefferson. Edu. Valeu, um abração, Flávio. Cadu. Olha só, em função aí do decreto, a gente não está podendo curtir de maneira presencial o barranco, né? Mas não tem problema. Mesmo nessa situação, enquanto não tem essa liberação, ou seja, a gente não se priva das delícias do barranco. Tá aí, ó. Olha essa picanha, o teleentrega, tá aí, o telefone do barranco e do barranquinho, né? Ou pelo teleentregas ou pelo takeaway. Você pede, vai lá buscar, ou teleentrega, a picanha, o entrecô, lombinho, enfim, as delícias do barranco e do barranquinho. E as promoções também, que o Elcio e o Chiquinho sempre oferecem, vinhos, espumantes à sua disposição. E, eu digo sempre, quando a gente saía para o barranco, eu ia para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Mas hoje o Jefferson está aqui, ele mesmo fez a sua chamada do seu merchan da Kia São Motos, as revendas da Avenida Ceará 370 e da Ipiranga 8113, com essas bonificações todas aí, né? Não tem você não sair de carro novo ou seminovo, né? seminovo. O Eduzinho gostou de seminovo. Claro, então, nós temos que falar de, né? Não podemos perder a chance, Não né? tem desculpa, né? Não tem desculpa. Maravilha! Agora, se você precisa se locomover pela cidade, então é a Teletax 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é segurança. Você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando o Guilherme Macalós, conclusando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.